Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia do oitavo ano. Vamos continuar o estudo dos aspectos naturais do continente europeu. O conteúdo da aula de hoje ele está presente na apostila 2, que é a apostila do segundo bimestre, a partir da página 193. Na aula passada, nós estudamos os climas, presentes no continente europeu. E na aula de hoje, nós vamos fazer o mesmo com a vegetação. Vamos estudar aí as características da vegetação europeia e em quais regiões se tem determinado tipo de vegetação. As paisagens vegetais da Europa, elas têm uma composição, e um aspecto, característica relacionado aos climas, certo? Então, a paisagem de determinado lugar depende, do tipo climático que se tem naquele lugar. As paisagens do continente elas foram devastadas e modificadas pelo homem, a imensa maioria da paisagem do continente europeu, em razão principalmente da urbanização pela qual o continente passou, a ocupação agropastoril, ou seja, a utilização de áreas para agricultura e pecuária, a exploração de madeira e a ocorrência de chuvas ácidas em razão da poluição do ar. Aqui nesse mapa, que vocês observam no canto superior direito, nós temos o continente europeu e, de acordo com a legenda, que está aqui embaixo também, nós identificamos as vegetações que tem no continente. Na cor roxa, tundra, mais aqui ao norte do continente, uma área de clima mais frio. A floresta de coníferas, que também ela é imensamente presente mais na porção norte aqui, pegando boa parte da Rússia, também uma área de clima frio, e também tem em outras áreas do continente, mas em menor dimensão. Temos também floresta temperada, na região aí de clima temperado, temos estepe e pradaria na região com clima mais semiárido, e a vegetação mediterrânea na região de clima mediterrâneo. Vamos falar aí do primeiro tipo de vegetação, que é a tundra. Ela está no extremo norte do continente, No extremo norte ela recebe o nome de tundra ártica. E ela também está presente em outras áreas montanhosas mais elevadas ao sul, como nos Alpes, onde ela recebe o nome de tundra alpina. A cobertura da tundra é de musgos e líquens, que são pastos utilizados aí para alimentação de renas. A gente vê aqui a imagem desse tipo de paisagem. A presença de arbustos e gramíneas em alguns pontos também. Essa foto aqui é do sul da Islândia, em 2017. Então, essa é a vegetação do tipo tundra, extremo norte do continente e nas áreas montanhosas. A taiga, ou também floresta de coníferas, a característica dela, ela é composta por pinheiros e abetos, ela leva o nome de floresta conífera em razão da copa ter um formato aproximado de um cone. Ela é bastante explorada em razão da obtenção de madeira, a partir desse tipo de vegetação. Nós temos aqui 3 países, Rússia, Finlândia e Suécia, que exploram muito essa vegetação para madeira. Eles estão entre os maiores produtores mundiais de madeira. Esse tipo de vegetação, comumente ela não perde as folhas, nem nos invernos mais rigorosos, mais frios, mais intensos. É raro, então. E a imagem aqui, nós temos de uma região da Finlândia no inverno de 2016. Agora, nós vamos falar sobre a floresta temperada. Ela é a mais extensa paisagem vegetal original. Atualmente, ela foi quase toda devastada. No outono e no inverno ocorre a queda das folhas. Isso faz com que essa floresta também seja conhecida como floresta decídua ou caduca. As árvores mais presentes são as faias, as nogueiras e os carvalhos.
E essas folhas que caem, elas apodrecem e tornam o sólido mais ácido, dificultando a atividade de agricultura nessas áreas. É uma área de clima temperado continental e oceânico, e também ela está presente nas encostas das montanhas. Aqui na foto nós temos uma área da Normândia, na França, uma foto de 2015, uma imagem aí desse ano. Agora a vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea ela está em áreas mais próximas ao mar Mediterrâneo, né? Ali então no sul da Espanha e da França, em boa parte da Itália. Ela é composta por arbustos resistentes às secas, né? É constituída de paisagens secundárias, ou seja, ocupa áreas que abrigavam florestas de carvalho devastadas. Então ela ocupa a área que pertencia a outro tipo de vegetação há determinado tempo atrás. Ela apresenta duas formas parecidas, né, que variam segundo o tipo de solo que se tem e o volume de chuvas, né, de precipitação que se tem no local. Os maquis, quando tem a baixa pluviosidade, ou seja, em áreas de menos chuva, e nas outras áreas os garrigues. Nós temos uma foto aqui da Serra La Cabrera, na Espanha, do ano de 2016. Agora os estepes e as pradarias. Nesse tipo de vegetação predominam herbáceas, bem adaptadas a prolongadas secas. Se o clima ele se torna mais úmido, há o surgimento então das pradarias, né, que são as gramíneas menos baixas. Se não, são os estepes. É uma região próxima aí dos mares Negro e Cáspio, até o centro-norte da Rússia. Então ocupa uma parte também da Rússia. É um dos solos mais férteis do mundo, certo? De cor preta, ele é formado aí pela decomposição de vegetais durante o inverno. Nós temos aqui uma área rural da Bulgária, no ano de 2016, que exemplifica aí esse tipo de paisagem. Então, nós concluímos aí o estudo dos tipos de paisagens presentes em solo europeu. Agora nós vamos pensar aqui a resolução, né, dessas atividades com esse tema. Atividade 4. Observe o mapa abaixo que mostra as paisagens vegetais do continente europeu e responda às questões a seguir. É o mapa que nós utilizamos aí no início da aula. Temos aí o mapa do continente europeu e a legenda indicando em que área se tem determinado tipo de vegetação. A. Quais as principais características das florestas temperadas? As florestas temperadas são as florestas que estão aqui presentes, né, nessa área de clima temperado também, temperado continental ou temperado oceânico. Então, na apostila de vocês vão encontrar a resposta, as características, né, desse tipo de vegetação. B. Identifique ao menos um fator climático que favorece a existência de florestas temperadas na região representada no mapa. Então, qual é o tipo climático que se tem ali? E de acordo com esse tipo climático, tem-se então as florestas temperadas. E por quê? Que característica que tem no clima temperado que favorece aí a existência das florestas temperadas, certo? C agora. Qual fator climático justifica a predominância de vegetações como tundra e taiga na região norte do continente? Explique. Lembra que nós estudamos os fatores climáticos, né? Latitude, longitude, estudamos as massas de ar, as correntes marítimas, né? São alguns fatores climáticos, né? Qual desses fatores climáticos que favorece aí a predominância desse tipo de vegetação tundra e taiga? Lembrando que, de acordo aqui com a legenda, esse tipo de vegetação ele está mais aqui no extremo norte, né, do continente. Então é uma região mais próxima do Polo Norte, mais distante do Equador. Que clima que se tem ali? Será que é um clima mais frio? É um clima mais quente? Será que isso vai influenciar nesse tipo de vegetação, né? Lembrando que a floresta de taiga, né, as coníferas, ela também está presente em áreas montanhosas também
da região central do continente. E nessas áreas montanhosas, né, que são de altas altitudes, né, o clima nessas regiões é frio, é quente? Será que isso vai influenciar? Qual a relação que você consegue estabelecer aí a partir do conhecimento que você obteve no estudo aí da vegetação e do clima do continente europeu? É isso que você vai precisar responder, estabelecer essa relação. Vamos resolver esse teste aqui. Ele está na página 196. Vamos fazer a leitura do que se pede. Tendo como referência o que estudamos sobre o relevo europeu, analise as afirmativas a seguir e indique a alternativa correta. Afirmativa 1. A maior parte da população se concentra na região central do continente, onde estão localizadas as planícies mais extensas da Europa. O que vocês acham que nós estudamos sobre o relevo? É isso mesmo? A população ela se concentra mais na região central do continente, onde tem a maior densidade demográfica? Sim, de fato, é a região mais ecúmena, né? Ou seja, aquela região mais propícia, né? Que oferece as melhores condições de habitação para o ser humano. Então, está correto. 2. No norte do continente estão situadas as montanhas mais antigas, né? Desgastadas pela erosão das glaciações. Essa afirmativa está correta ou não? É bem naquela região, né, ao bem onde ficam os países nórdicos, os países escandinavos, né, parte da Rússia, né? A gente estudou o relevo dessa região e lá tem essas informações na apostila, de fato. Sim, essa erosão ela acelerou o processo de rebaixamento aí dos dobramentos modernos, certo? 3. Os maiores rios europeus eles estão localizados no sul e são muito utilizados para navegação e irrigação. Essa afirmativa está correta ou incorreta? Essa afirmativa está incorreta. Quando nós estudamos, né, a hidrografia, nós identificamos que a maior parte dos rios do continente europeu, eles estão em regiões de grandes montanhas. Portanto, eles são rios de planaltos. E os rios de planaltos, apesar de ser possível de serem utilizados para navegação, eles não são os mais indicados para a navegação, certo? Então, a 3 está incorreta. 4. Na porção setentrional da Europa estão localizados os principais vulcões, entre os quais o Etna e o Vesúvio, ambos na Itália. A Itália, ela está na porção setentrional da Europa? Vocês lembram o que é setentrional? Lembram da Rosa dos Ventos? Setentrional se refere ao norte, né? Então, a afirmativa ela está quase correta, ela só está incorreta em razão desse termo. Setentrional indica norte. Na verdade, é na porção meridional, que indica sul. Então, por isso, essa alternativa está incorreta, certo? Afirmativa aí 5. Na região do Cáucaso, registram-se ao mesmo tempo a maior e a menor altitude do continente europeu. De fato, essa afirmativa aí, ela está correta. Nós estudamos isso no relevo, né? Lá onde diz em que há aí o Monte Elbrus, assim como a Depressão Caspiana, que são aí, né, os dois, entre aspas, picos, né, de maior altitude e menor, certo? Então, nós podemos ter aí como resposta a alternativa C. O que está errado aqui é setentrional, na verdade, deveria estar meridional para a afirmativa ser correta. E os rios de planalto, né, que são os rios aí das regiões montanhosas, eles não são os mais indicados para navegação. Continuando, vamos para o teste 3. Sobre os climas da Europa e os fatores que os influenciam, enumere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vamos lá, aqui está falando dos fatores climáticos, né? Maritimidade, latitude e corrente do Golfo. Vamos ler a definição. Acompanhe comigo aqui na seta. Que fenômeno que fator climático que amplia a umidade, diminuindo a variação da temperatura local, ou seja, a amplitude térmica. Lembra que nós estudamos que existe inclusive um tipo de clima europeu, certo? Que ele é mais influenciado por esse fenômeno, que é a proximidade dos mares, então é a maritimidade. Então a proximidade do mar
certo? Que é o clima aí temperado oceânico. A maritimidade faz com que se amplie a umidade e diminua aí a amplitude térmica, a temperatura local. Então, a primeira aqui então é 2, certo? Vamos ler a outra descrição. Atua no noroeste do continente, evitando o congelamento dos mares, né? O que é? Será que são os ventos? Será que são correntes, né? É a corrente do Golfo, né? Também conhecida como corrente do Atlântico Norte, né, no continente europeu. Ela é uma corrente quente e ela atua ali na porção oeste do continente, evitando o congelamento dos mares até determinado ponto. Então sobrou o outro para a latitude, que determina o que? As maiores temperaturas no sul do continente e as menores no norte. É aquilo que nós estudamos. Quanto mais próximo do Polo Norte, né, mais frio, ou do Polo Sul, né, se for o hemisfério sul. E quanto mais próximo do Equador, que é a linha imaginária que divide, né, o globo terrestre ao meio, né, quanto mais próximo do Equador, mais quente, em razão da incidência dos raios solares, certo? Então, a alternativa correta é a A. Aqui seria 2, 1 e 3. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem direcionar ao tutor da turma. Então, na aula de hoje nós resolvemos aí alguns exercícios, né, sobre o relevo do continente europeu e também sobre aí os fatores climáticos. E aprendemos no início da aula, né, sobre a vegetação do continente, os principais tipos de vegetação. Então é isso, e bons estudos e até a próxima aula.